Irmãos, bom dia. Eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 26. Para você que nos visita ou há um tempo não vem, nós estamos numa série de pregações no livro de Atos. Já estamos aí chegando no final desse livro, no julgamento de Paulo. Na semana passada a gente viu o capítulo 25, então hoje nós vamos ver Atos 26, versículo 1. Diz o seguinte: Então Agripa disse a Paulo: É permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Vamos orar e depois nós vamos expor o restante do capítulo. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, brilha, Senhor, no nosso coração para nós vermos o que Paulo viu, Senhor. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração para vermos e termos o conhecimento de Deus na face de Jesus, Senhor. E que isso vença a nossa resistência, como fez com Paulo, e nos transforme em testemunha, Senhor, perante os resistentes, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recapitulando, os judeus querem matar Paulo na Judeia a qualquer custo. Afinal, Paulo saiu pelo mundo dizendo que o cristianismo é o cumprimento do judaísmo e que por isso os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem que o Messias é Jesus. Então já tem mais de 2 anos que os judeus têm procurado tirar a vida de Paulo desde que ele voltou da sua última e terceira viagem missionária e chegou em Jerusalém. Mas logo na primeira tentativa, o comandante romano de Jerusalém ficou sabendo e interviu a tempo de Paulo não morrer, prendeu Paulo e desde então ele tem sido mantido sob custódia, com proteção como cidadão romano que ele para que as acusações contra ele sejam esclarecidas. Mas agora, 2 anos depois dessa prisão inicial, já está mais do que claro que Paulo não cometeu crime algum contra o Império Romano. Só que os governantes que estão com a responsabilidade ali sobre Paulo, eles têm um dilema político, assim como que Pilatos enfrentou quando viu que Jesus não tinha cometido um crime, que é aquela tentativa de mesmo assim fazer uma média com os judeus, já que eles eram um povo relevante e importante ali da Judeia. Então, os governantes estão nesse jogo político de saberem que Paulo é inocente, mas ao mesmo tempo serem pressionados pelos judeus para o condenarem. E quando Paulo percebe que o novo governador da Judeia, que substituiu Félix, Pórcio Festo, que tinha acabado de chegar na primeira audiência, ia manter esse jogo, ia manter essa dinâmica de tentar fazer uma média com os judeus, Paulo apela para ser julgado pelo imperador, ele apela para César. E nisso ele coloca Festo numa situação complicada, porque agora, como cidadão romano, Paulo tem o direito a ir para esse tribunal, mas Festo tem que encaminhá-lo com uma acusação. E qual vai ser a acusação que ele vai encaminhar se ele mesmo percebeu que Paulo é inocente, não cometeu crime algum? Então, nesse cenário, é bem-vinda a visita aí do rei Agripa, porque ele chega e se mostra disposto a ouvir Paulo, e quem sabe ele poderá, então, ajudar Festo a ver uma acusação que poderia ser escrita e encaminhada ao imperador. E é nesse cenário que a gente chega, então, no versículo 1, que a gente leu. Então, o rei Agripa disse a Paulo: É permitido que faças a tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. E o que Paulo diz logo no início aí da sua defesa? Paulo enquadra o seu julgamento no contexto de que ele está sendo acusado pelo fato de que ele crê na esperança que foi prometida por Deus aos antepassados dos judeus. Então, Paulo se identifica com a expectativa judaica e, nesse sentido, ele coloca que a questão do julgamento é uma questão eminentemente religiosa, que só pode ser compreendida contra o pano de fundo do judaísmo. É isso que ele fala aí no versículo 6 e 7. Olha, dá uma olhada. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor, noite e dia. É por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado
pelos judeus. Então, Paulo se identifica com os judeus. Ele fala, olha, eu tenho a mesma esperança que os judeus, e é por causa disso que eu estou sendo julgado aqui hoje. Nesse contexto, Paulo se diz feliz por finalmente estar sendo julgado por alguém que sabe dos costumes dos judeus, que era o rei Agripa, porque assim, como a questão principal era essa questão religiosa, Agripa poderia entender muito bem o que estava acontecendo e qual que era o cenário que tinha colocado os judeus de forma tão aguerrida contra Paulo. E é isso que Paulo fala logo no início da defesa, aí no versículo 2. Olha só, julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Por quê? Especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso suplico-te que me ouças com paciência. Então Paulo tem uma expectativa aqui que ele sabe que o rei Agripa, que vai ouvi-lo, entende das questões dos judeus e por isso vai ter uma compreensão do que está acontecendo, de quais são as acusações. Agora é interessante a gente pensar por que Agripa sabia. Por que esse rei romano sabia tão bem das questões dos judeus? E os motivos são inesperados. É porque ele era da família de Herodes. Ele era Herodes Agripa II, bisneto de Herodes o Grande, que no advento tinha mandado matar as crianças de Belém abaixo de 2 anos, quando ficou sabendo que o rei dos judeus tinha nascido. Ele é sobrinho neto de Herodes Antipas, que tinha decapitado João Batista. E ele é filho de Herodes Agripa I, que aparece aí em Atos 12, que tinha matado Tiago, irmão de João, e mandado prender Pedro. Esse é Herodes Agripa II, e por isso ele sabe tanto dos judeus. Porque simplesmente ele está na linhagem e na família de quem tem matado todos aqueles que lideraram o movimento cristão nas últimas gerações. E quando Herodes Agripa I morre, lá em Atos 12, Agripa, que está aqui, que é o Agripa II, tinha só 17 anos, era muito novo para governar a Judéia, e por isso ele recebeu algumas terras no norte da Palestina. Mas ainda assim o imperador o comissionou e deixou com ele a responsabilidade de apontar quem seria o sumo sacerdote de Jerusalém e de cuidar do templo e principalmente da tesouraria de Jerusalém. Então ele era alguém que estava em contato com a aristocracia judaica, que é exatamente quem estava acusando Paulo e querendo matar Paulo. E principalmente, como era o grupo do sumo sacerdote, os saduceus, que não criam na ressurreição. Então olha que interlocutor diante de quem Paulo iria se defender. E ainda assim, Paulo se diz feliz por estar diante de uma figura como essa. Por quê, irmãos? Porque Paulo já tinha apelado para César. Ele sabe que o julgamento dele, de fato, acontecerá em Roma. Então ele vê ali uma oportunidade de testemunhar para alguém que vinha matando os cristãos. Essa é a alegria de Paulo, não só se defender, mas poder dar testemunho para alguém da família de Herodes. Graças a Deus, testemunhar para o inimigo que tem perseguido os cristãos. Então essa é a alegria ali de Paulo, de apresentar esse testemunho diante de alguém que conhecia os judeus por conta de uma questão religiosa. E qual era, então, afinal de contas, essa questão? Se Paulo já tinha dito que ele mesmo cria na esperança dos judeus, então ele está junto com os judeus. Por que tinha um problema? E o problema, irmãos, é porque Paulo associava essa esperança judaica, que era a esperança da era vindoura, em que o reino de Deus se estabeleceria, os judeus seriam libertos das mãos dos inimigos, o nome de Deus seria vindicado, e o povo judaico, reinaria junto com Deus. Então, essa esperança que os judeus tinham, Paulo associava com a ressurreição de um homem que tinha sido morto, desprezado e morto pelos próprios judeus. É aí que estava a treta. É você associar essa esperança judaica à ressurreição antecipada de um homem que tinha sido morto pelos judeus. Porque se essa é a realidade, ou seja, se Deus iniciou a realização dessa esperança judaica pela ressurreição de Jesus, e Jesus foi morto pelos judeus, a implicação é que os judeus estão na contramão do Deus que eles dizem servir. E que, portanto, eles não estão participantes da era vindoura do lado certo.
mas do lado errado de quem está tentando barrar os propósitos de Deus, ao invés de se juntar a eles. E nesse sentido, quando Paulo dá esse testemunho, apesar de ele estar se defendendo, ele está colocando os judeus diante do tribunal de Deus. E mostrando que os judeus se mataram Jesus, a quem Deus ressuscitou como sinal do início do fim dos tempos, os judeus são condenáveis diante de Deus. Porque, diferentemente dos judeus Simeão e Ana, não tiveram olhos para, quando viram Jesus, reconhecer nele o cumprimento das promessas da esperança. E por isso estão sob condenação. Então, essa é a questão. Esse é o problema. Por isso os judeus querem matar Paulo a qualquer custo. E é claro, se Paulo fosse só mais um Zé Ninguém, os judeus podiam falar, vai te catar, né? Tipo, vai com essa história para lá. Só que não é o caso. Paulo era conhecido e reconhecido entre os judeus como um exemplo de religiosidade judaica durante toda a sua vida antes da conversão. E é isso que ele fala aí no texto. Olha só, no versículo 8, ele associa a esperança com a ressurreição. Versículo 8. Por que se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Sendo que ele tinha acabado de falar da esperança judaica, aí no 6 e no 7, né? Então ele faz essa associação da esperança com a ressurreição. E nos versículos 4 e 5, ele deixa claro que ele era conhecido e reconhecido pelos judeus. Então não dava para descartar Paulo facilmente, né? Ele era alguém que realmente ia incomodar os judeus. Olha o 4. Pois desde a minha juventude, a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio, e se quiserem podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Então Paulo é essa pedra no sapato, que diz ser o verdadeiro judeu, porque ele crê na esperança judaica, mas que os que se acham judeus estão contra o próprio judaísmo. Estão contra o próprio cumprimento das promessas que Deus fez. E como Paulo é um exemplo de judeu, sempre foi na sua vida, não dava para descartar isso de qualquer forma. Então, tendo deixado clara a questão que está em jogo, e a Agripa certamente entendeu, por conta de todo o contexto, Paulo parte agora para a sua defesa em si, entendeu, Agripa? Então, vamos lá, agora eu vou deixar clara a minha defesa. E ele faz isso com essa pergunta retórica, breve, mas que contém nela toda a defesa de Paulo, que está aí no versículo 8. Por que se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Ora, se o problema é associar a esperança judaica com a ressurreição de Jesus, Paulo tem que exatamente defender a ressurreição de Jesus. E como que os judeus lidavam com isso, né, principalmente os saduceus? Negando qualquer possibilidade de ressurreição. Para os fariseus, como Paulo eles criam na ressurreição, mas no fim dos tempos. E por isso, alguém ter ressuscitado antecipadamente no meio da história era um problema. Porque já era o início do fim dos tempos e eles não estavam participando disso. Então, Paulo quer atacar isso, quer atacar essa dificuldade de crer, ou essa incredulidade, na ressurreição de Jesus. E como que ele faz esse ataque, irmãos? É muito interessante. Paulo diz, implicitamente nessa pergunta, que os seus oponentes consideravam irracional crer na ressurreição dos mortos, em geral, aplicado especificamente ao caso de Jesus. Não é isso? Eles consideravam inacreditável que Deus pudesse ressuscitar os mortos. É o que Paulo disse, implicitamente. Como que Paulo vai responder ao fazer a pergunta? É que irracional é não crer que, se Deus é Deus, ele pode ressuscitar os mortos. Então, Paulo defende da acusação de irracionalidade da crença dele, dizendo que exatamente a irracionalidade é a incredulidade. Porque, a não ser que você não esteja assumindo que Deus é Deus, a morte não poderia ser um obstáculo a Deus. Ou seja, ou Deus é Deus, e, portanto, a realidade última, independente, que não pode ser limitado nem mesmo pela morte, ou, implicitamente, sem perceber, você está assumindo que a morte é Deus. Porque você está assumindo que ela é a realidade última, que nem mesmo Deus pode transpor. E, obviamente, os oponentes de Paulo não gostariam de confessar que eles criam na morte ou no vazio, como sendo o fundo da realidade. Então, Paulo, com essa pequena pergunta,
coloca os seus oponentes diante de si mesmos e mostra para eles que, de fato, a razão para a incredulidade não era intelectual ou cognitiva. Ela ia além disso, ela era suprarracional. Né? E na linguagem de João, ela era moral e por isso ela era condenável, submetida a julgamento. É o que João diz lá em João 3,19, olha o que ele fala. E o julgamento é este, qual? A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. É isso que Paulo está mostrando com essa pergunta. Gente, ok, vocês têm dificuldade com a ressurreição, mas se vocês têm dificuldade com a ressurreição, vocês têm que ter dificuldade com Deus. E isso vocês não querem ter dificuldade. Então vocês não deveriam ter dificuldade com a ressurreição. Por que vocês têm? É por causa das implicações da ressurreição. Porque se Jesus ressuscitou no meio da história, vocês o mataram. E isso mostra que, apesar de vocês acharem que são religiosos bonzinhos e bacaninhas, que amam bem, vocês amam o mal. Vocês odeiam o bem que Deus ama e ama o mal que Ele odeia. E vocês odeiam que isso apareça na cara de vocês, dizendo, é necessário que vocês se arrependam, porque fere o orgulho do coração. Então não vem com essa de que eu estou numa banca de doutorado para avaliar o nível de correção lógica do meu raciocínio. Não é essa a questão. Vocês é que estão numa banca de um tribunal moral em que Deus está colocando vocês, porque o orgulho não está deixando vocês crerem. Arrependam-se. Arrependam-se. E o orgulho é impenitente. Né? Ele não vê quem está em cima, só olha para baixo. E os oponentes de Paulo não querem ceder. Preferem continuarem caminhando para a morte abraçados com o próprio orgulho do que se humilharem para participarem da vida. Agora é muito interessante, irmãos, porque Paulo, apesar de deixar claro o orgulho dos seus oponentes, Paulo logo em seguida vai dizer para eles, mas eu estava no mesmo barco. Eu não tenho mérito nenhum de ter crido, de ter saído dessa posição em que vocês estão, porque eu era um orgulhoso impenitente que achava também que devia acabar com toda a raça que cria que Jesus tinha ressuscitado. E é isso que ele fala no 9 até o 11, olha aí. Eu mesmo pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los. Lembra aí de Estevão. E castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. O que Paulo está dizendo aí? É que ele também era um orgulhoso impenitente, que não queria ceder à luz da pregação cristã. Ele também não apenas não aceitava a ressurreição, mas ativamente a rejeitava. Ativamente a rejeitava, enfurecido com ira, perseguia, e portanto ele se identifica com os oponentes dele, que estão indo a outras cidades perseguir, igual ele fazia. Então até agora o que Paulo disse, vocês são orgulhosos, e eu era também. Eu não tinha a menor condição de sair da situação em que vocês estavam. Do mesmo jeito. Até que eu tive um encontro inescapável com a luz irresistível da glória do Jesus ressurreto. Até que Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, brilhou no meu coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Até que o Pai me tornou participante da herança dos santos na luz e me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Até que Deus chegou na porta da minha sepultura e disse, tirem a pedra, Paulo, vem para fora. Deus me salvou, Deus me iluminou, Deus me concedeu a graça de ter os olhos abertos para enxergar Jesus.
E é isso que Paulo conta com humildade, porque ele sabe que ele não teve participação. A cortina do céu se abriu e brilhou sobre ele, é o que ele conta aí em seguida, versículo 12 ao 15, olha aí. Numa dessas vezes de perseguição, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. E ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Irmãos, o que Paulo viu? Paulo viu a luz da glória de Jesus. Paulo viu a imagem de Deus. Paulo viu como era a face humana do Deus que desde os seus antepassados ele adorava. Paulo olhou para cima e viu o trono do universo e que Jesus estava sentado nele, irmãos. Paulo viu a luz da nova criação, confirmada pela ressurreição, já ofuscando a luz da velha criação, irmãos. Nem o meio-dia da velha criação conseguia ofuscar a luz da nova criação que ele enxergou. O futuro já tinha começado. Paulo olhou para cima e viu a esperança dos judeus presente. E viu que o reino de Deus já estava estabelecido nos céus. E que é questão de tempo agora que sua vontade seja feita na terra, assim como nos céus. Até que todos os inimigos sejam colocados como escabelo de seus pés. E ele vai entregar o reino para o Pai. E o Pai será tudo em todos. Irmãos, isso que Paulo viu. Paulo viu Gênesis 1 repetido. Deus dizendo: haja luz para a nova criação, e a nova criação começando, e as trevas do coração de Paulo brilhando, e o caos sendo organizado. Foi isso que Paulo viu, irmãos. Nada mais, nada menos do que o cumprimento das promessas feitas aos antepassados dos judeus. E por isso não tinha mais como fugir, não tinha mais como ter alternativa. Paulo tinha sido vencido na sua resistência, seu orgulho tinha caído por terra, e é isso que ele diz aí, né? Caindo todos nós por terra. Paulo foi vencido, irmãos, do mesmo jeito que os soldados que foram prender Jesus no horto, em João 18, quando eles chegam para prender Jesus, Jesus vira para ele e diz: eu sou. E o texto diz: eles recuando, caíram por terra. Paulo viu o eu sou, e recuou e caiu por terra, vencido. E aí, o que Paulo ouve? Paulo ouve Jesus falando para ele na língua dos hebreus, em aramaico. Gente, isso é muito significativo. Por quê? Porque a conclusão não é apenas Jesus está no céu, mas a conclusão é: já tem um hebreu no céu. Já tem um judeu que adentrou o reino vindouro de Deus. Já tem um de nós que já participa do cumprimento das promessas do Pai. E esse um de nós que já entrou é Jesus, a quem eu estava perseguindo e a quem vocês perseguem. Irmãos, diante do encontro desse, não tinha alternativa. Por que Jesus aparece para Paulo? Para que agora esse Paulo, como exemplar dos seus oponentes, possa fazer o que ele está fazendo aqui agora. Ser uma testemunha de que Jesus está brilhando, que a glória de Jesus já começou e que Deus convoca a todos no tempo que se chama hoje, para que se arrependam e se voltem para Ele e deixem Ele cumprir a promessa da maneira como Ele estabeleceu, se tornando participante dos meios colocados por Deus na salvação. E é isso que Jesus fala com Paulo aí à frente. Olha o versículo 16 até o 18. Para que eu te apareci, Paulo? Levanta-te e põe-te em pé. Foi para isso que te apareci, para agora te fazer servo e testemunha, tanto dessas coisas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei desse povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para quê? Para você fazer o que eu acabei de fazer com você, lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para essa luz que você viu, e do poder de Satanás para Deus,
para que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, não havia alternativa mais para Paulo. Diante do que aconteceu, tudo que ele podia fazer é testemunhar. Testemunhar do Jesus ressurreto, a fim de que agora muitos outros também passem do caos da queda, na crença na morte, para a nova ordem da redenção, por crerem na vida dada por Deus, pela ressurreição. Paulo é chamado a isso. E o que ele prega para essas pessoas é esse arrependimento, de também terem a vida transformada, assim como ele teve, e de enxergarem também essa luz que Deus brilhou sobre Paulo. Essa é a urgência do arrependimento que Paulo prega, está aí no final do versículo 20 que a gente leu. Olha só como ele termina a ideia da pregação dele. Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. Paulo era o próprio exemplo disso, né? Diante da luz que brilhou sobre ele, o que aconteceu? Uma completa mudança no caminho de Paulo. Arrependimento, fé, mudança de vida, orgulho vencido, em humildade sendo usado pelo Senhor. E, irmãos, de fato, diante da luz, há somente 2 caminhos possíveis. Ou você crê na vida e naquele que a criou e a redimiu pela ressurreição. E porque você crê nisso, você está liberto do medo da morte e pode, como Jesus, entregar a sua vida como testemunha, que é o que Paulo está fazendo. Ou você continua crendo na morte e no vazio. E como o diabo, que é o homicida desde o princípio, está sempre pronto a odiar e a matar. Que era o que Paulo fazia antes e é o que os judeus estão fazendo agora. Eu gosto de resumir da seguinte forma: quem está verdadeiramente vivo está sempre pronto para morrer. Mas quem está verdadeiramente morto está sempre pronto para matar. Esse é o cenário que aparece desde o início em Gênesis, Abel e Caim, né? Abel e Caim. Um crê na vida, e porque crê na vida, mesmo morto ainda fala. É assim que a Bíblia se refere a Abel. O outro não. O outro crê no vazio e na morte. E por causa disso, mesmo confrontado pela luz, resiste e está pronto para matar o irmão. João interpreta assim: Caim era do maligno, por isso ele era homicida e queria matar o seu irmão. Como Paulo era, como os judeus são contra Paulo aqui agora. Mas um dia, irmãos, a luz pode brilhar, a graça pode ser concedida e Abel pode nascer. E Abel, irmãos, quando nasce, ele pode morrer, porque ele sabe que a sua voz vai continuar falando, mesmo quando seu sangue for derramado. Porque ele crê na ressurreição. Não tem outro caminho, e é isso que Paulo chama. Assim como Deus chamou Caim a responsabilidade diante da luz e falou: olha, por que você está enfurecido? Se você praticar boas obras, será que você não vai ser aceito? Mas se você não praticar, o pecado está à porta e cabe a ti dominá-lo. Confrontou. Arrependa, Caim. Arrependa porque você não aceita que a graça de Deus foi concedida a outro. E você agora o persegue, porque você se achava o aceito de Deus e agora ficou evidente que você não é. Judeus, Caíns, vocês se achavam aceitos por Deus, Deus está mostrando que aceitou Abel, os cristãos, frágeis, que sacrificam o cordeiro, ou que creem no sacrifício do cordeiro. Agora, judeus, o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Se vocês se converterem, será que Deus não o aceitará? Claro que sim, então arrependam-se. Mas qual é o caminho dos judeus ainda? De continuarem no caminho de Caim e de matarem aqueles a quem eles perseguem. Então o cenário está mais do que colocado, né, irmãos? Está claro o que Paulo colocou, e por isso ele faz o resumo aí do versículo 21 ao 23, finalizando a sua defesa. Olha o que está aí no 21 a 23. É por causa disso, ó rei, que os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me. Por quê? Porque eles são contra o Jesus ressurreto e eu, a sua testemunha judaica. É por isso, rei. Eles precisam silenciar o portador da evidência
de que os judeus estão sob condenação e que Deus abriu a porta para os cristãos. Essa é a questão, ó rei. E aí o que ele diz no 22? Mas, apesar disso, de Caim estar perseguindo Abel, eu tenho alcançado auxílio da parte de Deus. E até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Ou seja, mas Deus está comigo, Deus está me preservando. Para quê? Para eu continuar dando testemunho da estrada de Damasco, para eu continuar dizendo que existe um trono no céu, a cortina foi aberta, eu vi. Eu vi, tem um judeu já lá. E o que eu estou dizendo é de acordo, não é nada além do que os judeus creem. É isso que ele falou aí. Eu não estou falando nada além do que Moisés e os profetas disseram. E o 23. O que eles disseram? Foi o que ficou claro agora com a ressurreição de Jesus, que é que o Cristo deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. Então aqui Paulo resume, né? Resume a sua defesa. Encerra a sua defesa, tendo deixado clara a questão e tendo deixado claro que, enquanto cristão, ele se entende como verdadeiro judeu, que agora ouviu o judeu que disse para ele do céu qual era a vontade do Pai para cumprir a esperança. E aí, tendo terminado, caminhado para essa conclusão, Paulo vai ser interpelado, vai ser interrompido por Festo, que tinha organizado aquela escuta, né, aquela audiência. E aí o que Festo vai dizer para Paulo é muito interessante. Vai falar: Paulo, você está irracional. Que é exatamente a pergunta com que Paulo tinha aberto a defesa dele, não era? Dizendo que eles eram irracionais por não crerem na ressurreição, se criam em Deus. Festo ficou mordido, agora acabou o discurso, como que Paulo vai reagir? Paulo, não, você é irracional. É o que está aí no 24. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz: estás louco, Paulo. As muitas letras te levaram à loucura. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? Festo acusa Paulo de irracionalidade para se defender da acusação de irracionalidade. Porque ele se viu diante da realidade, que o problema não era cognitivo ou intelectual. O problema é que as implicações da ressurreição eram inaceitáveis. Porque significava que ele tinha que descer do trono e subir na cruz. E aí o que Paulo vai responder com a sua calma típica? 25. Mas Paulo disse: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo, porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas, o rei Agripa. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto, às escondidas. Então o que Paulo está dizendo? Estou não, Festo. Não estou louco, não. Estou funcionando muito bem da cabeça. O que eu estou dizendo aqui não foi escondido por aí, não. As profecias estão abertas, são lidas nas sinagogas todos os sábados. A Agripa, que sabe das coisas dos judeus, está ouvindo essas profecias há muito tempo. E, claro, havia, como Pedro diz, né? Era uma candeia que ainda brilhava no escuro. A gente não tinha a luz plena do que elas significavam. Mas agora que esses fatos aconteceram aqui na Judéia, debaixo do seu nariz, é só fazer a soma. É só fazer a soma. Só que vocês não querem levar o raciocínio até o fim, porque vocês sabem onde vai dar. Tá? Mas as evidências são públicas. A Agripa sabe de tudo que aconteceu. Inclusive, a família dele teve grande participação. Né? E ele sabe as profecias também. Então não sou eu que sou louco. Tá aí, o livro está aberto. Mas o véu não está querendo deixar vocês verem. Tá? O problema está no olho seu, não na evidência. Né? E aí, sensacional o encerramento de Paulo, versículo 27. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Festo e Agripa, entenderam? Entenderam. Então, Agripa, você crê nos profetas?
Eu sei que você crê. Então, coleguinha, se você crê nos profetas e se você sabe o que aconteceu na Judeia, leva o raciocínio até o fim, porque você está me julgando, mas agora eu quero falar para você. Você está sendo julgado. Você está sendo julgado. E não vai ter desculpa no dia do juízo. Deus está te dando uma oportunidade de montando uma banca para você antes do dia final, antecipando não só a salvação, mas antecipando o juízo, para você passar pelo fogo agora e depois poder entrar na glória. Rei Agripa, você crê? Eu sei que você crê, então vai até o fim, Agripa. Vai até o fim. Mas o orgulho é impenitente. E quando as pessoas se veem diante do seu coração orgulhoso, elas sempre levam a conversa de volta para meramente questões, racionais, intelectuais, de conversa, desconversam. E é o que a Agripa faz no 28. A Agripa disse a Paulo: por pouco me convences a me tornar cristão. Que, enfim, tem várias discussões sobre o que exatamente ele quis dizer, mas, em última instância, ele quis desconversar, sair da reta do julgamento que foi colocado sobre ele. Ele falou: Paulo, não é possível que você acha que com essa conversinha aqui de meia hora, você vai me tornar um cristão? E aí a resposta de Paulo. Paulo respondeu: quisera Deus que por pouco ou por muito, com 10 minutos ou com 2 anos, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas. Paulo fala: é isso mesmo, Agripa. Eu quero que você se torne cristão, que você se torne cristão, que você se torne cristão. Eu não estou discutindo ideias para tentar vencer qual teoria é melhor que a outra. Não é uma teoria, Agripa, é o anúncio de uma realidade. Eu não estou discutindo conceitos, eu estou dizendo o que é. Não é uma banca, Agripa. É a verdade que um dia a cortina vai ser tirada de vez, a luz vai brilhar por completo, e eu já estou dizendo que o vislumbre dela disse. E por isso, humildemente, Agripa, eu não estou aqui defendendo se a minha perspectiva é melhor do que a dos outros, dos judeus ou das suas, dos romanos. Eu estou dizendo o que a perspectiva de Deus me mostrou. E diante dela, todos nós somos igualmente orgulhosos, mas podemos ser igualmente alcançados pela graça. Então, sim, Agripa, converta-se. Termina assim. E eu fico pensando como que Paulo foi intencional, sobre esse testemunho. Como que Paulo falou: cara, julgo-me feliz por estar diante de ti, Agripa. Porque era aqui que ele queria chegar. Paulo, muito mais do que se defender, Paulo está vendo essa oportunidade de dar esse testemunho. De dar esse testemunho. Não é responsabilidade de Paulo se a Agripa vai de fato ceder ou não. E a Agripa de fato não cedeu. Anos depois ele se coloca do lado dos romanos, inclusive numa rebelião dos sacerdotes, enfim. A Agripa não cedeu. Mas Paulo sabe que essa não é a função dele. A função dele é só descortinar o céu para que a luz da glória de Jesus brilhe. Se os homens vão amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus, um dia eles responderão pelos seus atos. Mas a glória de Deus tem que ser espalhada pelo mundo. E é isso que Paulo está fazendo. E aí, para concluir, parece que Lucas deixa aí uma pegadinha para a gente. Olha só. E o rei levantou-se, bem como o governador e Berenice, que era irmã de Agripa, e os que com ele estavam sentados, e retirando-se, diziam uns aos outros: esse homem não fez nada digno de morte ou prisão. É ótimo que Lucas registre isso, porque o tempo todo ele está enfatizando assim: o cristianismo não é um crime contra o império. E para aqueles primeiros leitores isso era importantíssimo. Perceber que nesses julgamentos, em nenhum desses julgamentos, Paulo era incriminado, ou seja, os cristãos deveriam ter liberdade mesmo de exercer a religião. Mas a pegadinha de Lucas vem no 32. Olha o que ele diz: então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Aí, irmãos,
não minta para mim. Quando você leu isso, eu também várias vezes, quando eu já li, você fala assim, cara, por que Paulo apelou para César? É ou não é? Poxa, o Agripa falou que se ele não tivesse apelado, ia acabar esse negócio, essa provação. Né? Irmãos, eu acho que Lucas deixou isso aí, palpite, tá? Só para ver se você entendeu o texto. Por quê? Porque a reação certa, pelo menos a reação empática com a reação de Paulo, é o versículo 3. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder dar testemunho ao Senhor. Irmãos, Paulo não lamentou essa conclusão de Agripa. Por quê? Porque Paulo julgava-se feliz de ir para Roma, poder dizer ao imperador que o reino de Deus tinha chegado. Se Jesus disse que Paulo vai para Roma, Paulo vai para Roma. Por quê? Porque Paulo sabe que o que brilhou na estrada de Damasco precisa brilhar em cima do trono do imperador, no centro do império. A nova criação tem que ser anunciada diante dos tronos da velha criação, porque um dia esses tronos serão derrubados. E aqueles que antes desse dia não tiverem subido na cruz, não participarão do reino. Vamos orar, irmãos. Pai Todo-Poderoso, somos orgulhosos, Senhor. Nosso coração é impenitente, Deus. Se não for a luz do Senhor brilhando no nosso coração, dizendo, haja luz para as nossas trevas, Senhor, a gente permanece na nossa loucura, Senhor. Por isso, por favor, Senhor, em nome de Jesus, pela sua graça, Senhor, brilha de novo, Senhor. Brilha de novo, Deus. Levanta os nossos olhos, Senhor, e ajuda-nos a reconhecermos e honrarmos o Cristo ressurreto, Senhor. Ajuda-nos como Jesus, quando ia orar, Senhor, a erguer os olhos, Deus, e a saber que por trás das nuvens existe o reino do Senhor estabelecido, Senhor. E que um dia toda ambiguidade será desfeita, e essa realidade será manifesta visivelmente, Senhor. Não nos deixe participar disso só na última hora, Senhor. Abre os nossos olhos hoje para que sejamos arautos, Senhor, de que por trás da neblina, Senhor, o dia já nasceu, Senhor. E Deus está andando por aí, por meio dos seus servos, chamando todos, Senhor, a saírem da noite para a sobriedade do dia e a anunciarem a luz da glória de Jesus, Senhor. E se houver algum Agripa sentado aqui hoje, Senhor, que ele tenha se sentido nu diante do Senhor e de si mesmo, Senhor. E que o Senhor conceda a graça de se arrepender, Senhor. Descer do trono e subir na cruz. O caminho daqueles que um dia também serão entronizados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.